Olá, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Diego Baleiro aqui. É um prazer poder estar compartilhando com você um pouquinho da palavra de Deus por meio deste vídeo e através do meu canal do YouTube e das minhas demais redes sociais. É um prazer tê-lo aqui. Parabéns pela decisão que você tomou de assistir esse vídeo, bem como de compartilhá-lo. Eu quero desafiar você já a compartilhar esse vídeo para suas redes de contato, redes de relacionamento, nas suas redes sociais. Tá bom? Vamos compartilhar a palavra de Deus, cumprir com a nossa missão, com o nosso chamado de levar esperança às pessoas. Já estamos muito carregados de medo, pavor, pelo que vem acontecendo no mundo nos dias em que vivemos. Em dias de pandemia, em dias de crise econômica, crise política, devemos levar esperança para as pessoas. E uma das formas de se fazer isso vai ser compartilhando esse vídeo. Então compartilhe nas suas redes sociais, tá ok? Também aos seus contatos pelo WhatsApp, e que Deus abençoe você por isso. Que você possa sentir a presença de Deus através desse estudo e, claro, sair fortalecido e esperançado pelo poder da palavra de Deus em sua vida. O tema de hoje é um tema muito importante e tem por título No Controle. Exatamente, no controle. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. O livro de Isaías é um livro do Antigo Testamento. Ele está mais ou menos no meio da Bíblia, tá bom? Você vai encontrá-lo depois do livro de Salmos, livro de Provérbios, Eclesiastes, tá? Cantares, e aí você vai ter aí o livro de Isaías. Enquanto você abre a palavra de Deus, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. O primeiro agradecimento vai à igreja de João Paulo II, da cidade de Feira de Santana, uma igreja muito querida por mim, onde eu tive o privilégio de, durante um ano, estar estagiando nessa igreja, no ano de 2018, onde eu conheci pessoas maravilhosas, fiz grandes amigos, e eu quero agradecer especialmente a pessoa do primeiro ancião, Orione, que me fez diretamente o convite para gravar uma mensagem da Palavra de Deus e ele assim compartilhar com a igreja. Obrigado pelo convite, Orione. Eu quero que toda a igreja de João Paulo II sintam-se abraçados por mim, bem como por minhas orações. Também quero fazer um agradecimento e dar uma saudação aqui, um abraço virtual à igreja de Alagoinhas, aqui na Bahia também. Eu estaria estagiando na Igreja Central de Alagoinhas, agora no meu último ano do curso teológico, mas devido à pandemia eu não tive a oportunidade de estar e conhecer novos irmãos. Entretanto, a convite do pastor Jefferson Carvalho, é que também estou gravando este vídeo para que vocês possam ter um pouco de contato comigo, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, mas especialmente contato com Deus através do estudo de sua palavra. Então que Deus abençoe vocês, sintam-se abraçados por mim. E quero também dar um abraço aqui virtual, digital, algumas pessoas queridas, a tia Rúbia, lá de São Paulo, saudade de você, tia Rúbia, que essa mensagem possa falar fundo ao seu coração e de sua família. Também a tia Elaine, tio Alan, tia Kátia, todos os meus primos, há muito tempo eu não os vejo e eu sinto saudade de vocês e, portanto, também gravo esta mensagem da Palavra de Deus para que seja uma palavra de conforto, de esperança e de fé para vocês que estão numa cidade grande e vivenciando esse problema da pandemia no olho do furacão, por assim dizer. Quero que vocês saibam que Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu quero convidar você a estudar comigo, tá bom? Bem, depois dos agradecimentos, você já deve ter encontrado o texto bíblico de Isaías capítulo 6, e eu convido você a, antes de lermos juntos a palavra do Senhor, curvar a nossa fronte, fechar os nossos olhos e falarmos com Deus para pedir iluminação do céu, para o estudo e compreensão de sua palavra. Façamos assim, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Grande Deus e eterno Pai, bendito seja o nome do Senhor hoje e eternamente.
porque o Senhor é o Deus dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. O Senhor é o Deus soberano e está no controle de todas as coisas. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de, nesse momento, a despeito do distanciamento social, a despeito do distanciamento geográfico, e graças à internet, conectados uns com os outros digitalmente, e agora conectados contigo por meio desta oração e do estudo da Tua Palavra, suplicar ao Senhor que o Senhor venha falar conosco neste momento. Que a Tua Palavra possa trazer paz, esperança e fé aos nossos corações. Bem como que o Teu poder, em nome de Jesus, possa hoje perdoar os nossos pecados e nos dar, Senhor, um norte, nos dá a incumbência de não apenas viver a Tua vontade por meio da Tua Palavra, nos dias que o Senhor nos dispuser, bem como transmitir essas verdades e essas mensagens poderosas da Tua Palavra onde quer que formos. Abençoe este querido ouvinte, esta querida audiência, que eles sintam-se agraciados e abençoados, tocados por Ti neste momento. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler o texto bíblico. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, ok? Acompanhe comigo a leitura, eu já estou com a minha Bíblia aqui, tá bom? Pegue a sua também e vamos ler. O título do capítulo é A Visão de Isaías e o seu chamamento. E eu leio assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com duas cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. Verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. As bases do limiar se moveram. Acabamos de ler, né? A voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Agora verso 5. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Por enquanto vamos ler até o verso 7. Uau! Que texto poderoso e surpreendente! Que visão extraordinária que o profeta Isaías teve. Antes de adentrarmos no conteúdo propriamente dito, quero contextualizar a você, querido internauta, querido ouvinte, o que se passava nos dias de Isaías e então o porquê desta visão. Nós estamos falando em uma época muito difícil para o povo de Israel. Na verdade, o povo de Israel já havia sido dividido entre o reino do norte e o reino do sul, e Isaías era o profeta do reino do sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Isaías, ele já havia sido chamado, e o seu ministério já havia iniciado quando ele teve esta visão. Porém, ele estava no início da sua obra profética. Ele estava no reinado de Uzias. Uzias era possivelmente primo carnal ou de segundo grau de Isaías, visto que o profeta Isaías vinha de uma linhagem real. O rei Uzias, ele havia acabado de morrer. Mas o rei Uzias havia sido grande no povo de Judá. Ele reinou por volta de 52 anos, iniciando seu reinado com apenas 16 anos. O rei Uzias, ele cresceu sobremaneiramente. Ele fez a vontade do Senhor, foi reto aos conselhos e reclamos divinos, e por isso prosperou. Você encontra a história do rei Uzias tanto nos livros de crônicas quanto nos livros dos reis de Israel.
aqui no Antigo Testamento. E o rei Uzias foi um homem muito valente. Ele teve muitos soldados habilidosos ao seu dispor. Ele teve muitas ferramentas de força bélica. Proviu escudos, espadas, máquinas modernas para o seu tempo, máquinas de guerra. Foi respeitado em todo o mundo. No entanto, existia uma nação muito forte que estava se fortalecendo cada vez mais, invadindo outras nações, guerreando contra muitos povos e ampliando os seus territórios por meio da opressão, por meio da força bélica, por meio da guerra. Estamos falando da Síria, cujo rei Tiglat-Pileser estava dominando o mundo de sua época. Babilônia, Egito, grandes nações já haviam sido derrotadas e subjugadas pela Síria. O próprio reino do norte de Israel, o reino do norte, já havia sido devastado. E cada vez mais esse rei Tiglat-Pileser se aproximava de Judá. E as ameaças eram constantes. Porém, Uzias resistia a toda força. Ele era respeitado, ele era muito forte, tinha um poderio bélico muito forte também. E era o principal oponente ou rebelde da Síria, né? Ele era aquele que é o principal opositor do reino sírio e, portanto, Judá ainda estava seguro. Como se não bastasse as grandes ameaças de guerra, o povo de Israel, pela fama e pelo reinado de Uzias, boa parte do povo se enriqueceu, enquanto outra parte se empobreceu. Então o rico se tornou mais rico e o pobre se tornou mais pobre, ao ponto de chegar à escravidão. Com o crescimento do materialismo, veio também o secularismo, a adoração de outros deuses, bem como o egoísmo e a imoralidade no coração do povo de Deus. Dentro deste cenário, morre o grande opositor assírio, o rei Uzias. Em um cenário de guerra, onde no trono do povo de Judá, em Jerusalém, já não há mais nenhum rei, onde a imoralidade impera, a idolatria, porque o grande rei havia morrido, o forte aumento das riquezas dentro do povo de Israel secularizou. O crescimento do materialismo trouxe o egoísmo e a imoralidade para o povo. Então, era crise atrás de crise. O povo de Israel, do Reino do Sul, o povo de Judá, os judeus, estavam vivendo momentos difíceis na sua história. Síria estava para invadir. Você olhava para fora dos muros de Judá e Jerusalém, havia uma crise devastadora vindo em sua direção. Um poderio bélico mundial chamado Tiglat-Pileser. Segundo ou terceiro, se eu não me engano. E quando você olhava para dentro dos muros de Jerusalém, para dentro de Judá, você via crise de imoralidade, egoísmo, distinção social, era muito grande nesse período, idolatria e falta de espiritualidade, ou seja, decadência moral e espiritual do povo de Deus. É dentro desse cenário que o profeta Isaías foi chamado para cumprir o seu ministério. Que desafiador, não? Agora eu gostaria que você se colocasse no lugar do profeta Isaías, como um homem ou uma mulher de Deus que fora levantado para, como um instrumento poderoso nas mãos de Deus, levar uma mensagem de esperança, de repreensão, de exortação e advertência para um povo. Dentro desse cenário que agora você conhece. Que missão difícil, não? Quem não tremeria nas bases, digamos assim? Realmente era uma missão difícil. E foi por isso que no meio desta crise, Isaías tomou a melhor decisão que ele podia fazer. Ele decidiu ir para o templo, buscar ao Senhor. Verso 1. No ano da morte do rei Uzias, o rei havia acabado de morrer, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías vai para a igreja orar. E lá ele tem uma visão.
Lá ele vê o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estamos nós vivendo em dias tão diferentes quanto os dias de Isaías? Estamos em um mundo cercado por uma pandemia devastadora que tem matado milhares de milhares, milhões e milhões. Estamos num mundo onde a desigualdade social está cada vez maior. Estamos em um mundo onde a imoralidade é crescente, o egoísmo impera e a espiritualidade é cada vez menor no coração dos homens. Estamos vivendo em dias difíceis, bem como Isaías e o povo de Judá viveu em seus dias. Agora Isaías olha para o trono e não há ninguém sentado lá. E talvez você esteja procurando algo em que se apoiar, ou alguém em quem se apoiar. Talvez você tenha buscado uma chama de esperança. Talvez você tenha procurado por uma solução. Talvez não somente o mundo esteja em crise, mas também a sua vida esteja. Talvez você esteja sendo vítima do desemprego por causa desta crise. Talvez você esteja com a própria doença, o Covid-19, coronavírus. Ou talvez você está enfrentando as consequências da corona crise. Talvez eu esteja falando para pessoas que estejam com um casamento devastado, que esteja cheio de dívidas. Talvez pessoas que não tenham nenhum alimento na despensa ou na geladeira neste momento. Que não sabem mais o que fazer. Que tem uma angústia, uma dor no peito, um vazio na alma tão grande que não sabe como obter cura. Você olha para todos os lados e não vê saída. Acredita até que o suicídio pode ser a solução dos seus problemas, quando na verdade você sabe que não é. Talvez a sua vida esteja tão em crise quanto o nosso mundo está. E nesse momento, você precisa ou deseja se apoiar em alguém ou em alguma coisa e não sabe em quê. Eu quero te apresentar o Senhor da glória. No momento de crise da vida do povo de Israel e de Isaías, Deus se manifesta a Isaías, assentado no trono, alto e sublime. É como se Deus estivesse dizendo assim para Isaías: Isaías, o trono do palácio real está vazio, mas o trono do palácio celestial não está vazio, Isaías. Eu estou assentado em um alto e sublime trono. Eu estou no controle do mundo, Isaías. Isaías, não temas, meu filho. Eu estou no controle da história deste mundo. Eu estou no controle da história desta nação. E Deus está dizendo para mim e para você hoje: eu estou no controle da sua vida. Eu estou no controle da sua história. Eu sei quem você é. Eu conheço suas dores. Eu conheço suas dificuldades. Eu sei quais são seus problemas. E eu quero dizer para você que eu estou aqui. Você pode se apoiar em mim. Você pode se assegurar em mim. Porque eu estou aqui, eu conheço você, eu amo você, eu quero ajudar você, eu quero apoiar você, eu quero salvar você. Era esta mensagem intrínseca que Deus estava direcionando e transmitindo ao profeta Isaías. No meio da crise, Isaías busca ao Senhor. No meio da crise, Isaías busca ao Senhor. É isso que nós devemos fazer no meio da crise. Buscar o Senhor. E quando nós o buscamos, ele se revela. De alguma forma ele se revela. A Isaías se revelou em uma visão, dizendo que ele estava sentado no alto e sublime trono. É impressionante a visão de Isaías. Serafins, anjos, né? Anjos de 6 asas, a Bíblia fala de alguns tipos de anjo. Tem também os querubins, que têm 4 asas. Os serafins, com 6 asas, estavam em torno do trono. Com 2 asas voavam, 2 escondiam as faces, 2 escondiam os pés. O templo fumegava. Havia fumaça e tremor. Tudo estava abalado, porque a presença do Senhor estava ali. E é no meio desse cenário forte e poderoso, onde fala que as bases do limiar, né, aqui no verso 4, se moveram, a voz do que clamava, né? Aí vem o verso 5. Vem o desespero do profeta Isaías. Quando o profeta Isaías vê todo esse cenário,
Olha o que ele diz no verso 5. Ele fala assim, ó: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É interessante que essa expressão Senhor dos Exércitos também foi usada pelos querubins, pelos serafins, né? Ou seja, mostrando que o poderio bélico da Síria não era nada em comparação ao Rei e ao Senhor dos Exércitos. Então veja, o problema que estamos vivendo da pandemia é um problema gravíssimo, sim, mas não se compara ao poder do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, que está sentado no seu trono e no controle de todas as coisas. Agora, é interessante notar que quando Isaías se depara com a santidade de Deus, com a glória de Deus, preenchendo todo o templo, e também em contraste vê a sua pecaminosidade, sua natureza pecaminosa. Em contraste, ele vê a diferença clara e distinta entre o santo e o profano. Então a única coisa que lhe vem à mente é o temor, é o medo. E ele diz: ai de mim, estou perdido. Agora estou perdido. Eu serei morto aqui, porque eu vi o Senhor dos Exércitos. Eu vi o Rei do Universo. E ele é santo, ele é puro, eu sou profano, eu sou pecador. Você já teve essa sensação? Você já teve a sensação de relutar em se ajoelhar para falar com Deus porque você se sente pecador? Você já teve a sensação de se sentir perdido, de estar perdido, de não ter para onde correr, de não ver uma saída, de não ver uma solução? Você já se percebeu em um estado tão deprimente, tão devastador da alma, tão vazio, em que você não conseguia ter forças nem mesmo para se achegar a Deus? Isso é muito comum em pessoas como você e eu, pecadores, porque nós somos pecadores. E a palavra de Deus diz que essa é a função do pecado, né? O próprio Isaías diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Gênesis 59, verso 2. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Esse abismo causado entre nós e Deus veio pelo pecado. E é natural que você se sinta assim, que você se sinta constrangido, envergonhado diante de Deus pelos seus pecados. Quem não? A Bíblia fala que todos pecaram e que não há um justo sequer que não peque. É verdade, todos nós somos pecadores. E talvez você acredita que tenha ido longe demais em seus pecados. Talvez você acredita que para você não há mais retorno, que para você não há mais volta, que para você não há mais saída, que para você não há mais solução. Deixa eu dizer uma coisa para você. É uma frase de Martinho Lutero que eu quero compartilhar. Ele dizia: quando eu olho para mim mesmo, eu não me vejo como me salvar, mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Se você olhar para você, apenas para si mesmo, você não verá salvação. Porque não há salvação em nós mesmos. Não há salvação pelas obras. Precisamos de obras, mas a salvação não vem por elas para que ninguém se glorie. A salvação vem unicamente pela graça de Jesus Cristo. Precisamos das obras, mas não para sermos salvos. Temos as obras porque já fomos salvos e as obras existem para salvarmos outros. Esta é a função das obras: testemunhar e salvar outras pessoas. Até porque a fé sem obras é morta. Mas somos salvos pela fé na graça de Jesus. Pela fé no nome de Jesus. Somos salvos pela graça. Então não olhe para você. Olhe para Jesus. Ele ama você. Ele está aí do seu lado agora. Ele quer salvar você. Ele quer te dar um novo estilo de vida. Ele quer trazer esperança. Ele quer trazer paz. Ele quer tirar a angústia do seu peito, o vazio da sua alma. Ele quer entrar na sua vida e fazer uma revolução para melhor. Ele quer transformar você em um novo ser humano. Ele quer mudar os seus hábitos. Ele quer te libertar de seus vícios. Ele quer transformar você por inteiro.
Ele quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Se você olhar para o capítulo 5, a partir do verso 8 em diante, Isaías traz uma sequência de 5 ou 6 ais. São ais de repreensão para o povo. Em seu ministério, por exemplo, no verso 8 ele diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Aí no verso 11 ele diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho se esquenta. E ele traz uma outra sequência de ais, né? Ai dos que puxam para si a iniquidade por cordas de injustiça e o pecado. Então ele traz uma série de ais, condenando o pecado do povo, chamando o pecado pelo nome. Mas quando ele vê o Senhor, ele diz: ai de mim, ai de mim, porque eu sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Eu estou perdido. Essa é a sensação quando nós contrastamos a santidade e a glória de Deus com a nossa vida pecaminosa. Para eu gravar essa mensagem a vocês, eu tive que buscar ao Senhor e pedir perdão pelos meus pecados, porque eu não me sinto digno de fazer isso. Eu não me sinto habilitado para fazer isso. É uma obra muito maior do que eu. E não somente isso, essa é uma atitude, vou arrumar aqui meu celular, essa é uma atitude que nós devemos buscar diariamente, o perdão dos nossos pecados para qualquer coisa que façamos na nossa vida. Isaías, ele viu a necessidade de salvação quando ele percebeu a sua pecaminosidade diante da glória de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido amigo, meu querido ouvinte, meu querido irmão, minha querida irmã. Enquanto você não olhar para Jesus, você não encontrará salvação, porque não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Olhe para Jesus agora. Deixe Ele salvar você. Deixe Ele transformar a sua vida. Como eu estava dizendo, olhe para Jesus. Veja o que aconteceu com Moisés quando ele viu Deus por ocasião da sarça ardente. Ele cobriu o rosto no Monte Sinai, ele cobriu o rosto, cobriu a face, escondeu a face. Quando Jó também viu ao Senhor, ele deixou isso muito claro em seu capítulo 40. Deixa eu abrir aqui para vocês. Capítulo 41, verso 5. Olha o que ele disse. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, esse é o resultado quando nós temos um encontro com o Senhor. Nós percebemos a nossa pecaminosidade e aí então só existe uma solução. Nos arrependermos de nossos pecados, confessarmos os nossos pecados e nos convertermos em Jesus. Foi isso que aconteceu com Isaías. Eu volto aqui em Isaías. Vamos ler o verso 6, tá bom? Verso 6 e 7. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Olha que bênção! Quando Isaías percebeu a sua necessidade de salvação, esta lhe foi providenciada. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo. Enquanto você não entender a sua necessidade de salvação, enquanto você não perceber esta necessidade, enquanto você não senti-la, enquanto você não desejar ser salvo, você jamais experimentará os benefícios da mesma. Como eu já disse, só em Jesus há salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somos salvos em Jesus, a salvação é por meio dele. E enquanto você não desejar esta salvação, enquanto você não apreciá-la, enquanto você não sentir necessidade dela, você não desfrutará de seus benefícios, da paz, da esperança, do amor, da fé, do novo estilo de vida que ela traz consigo. Eu desafio você
a reconhecer os seus pecados, a se arrepender deles e a neste momento confessá-los a Jesus. Não confesse a homens, porque não há homem nenhum que possa perdoar pecados, pois só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, só ele tem poder para perdoar pecados. Então vá a Jesus, se ajoelhe a ele, peça perdão, confesse os seus pecados, arrependa-te, confesse um a um. Jesus tem poder para perdoar os teus pecados, assim como perdoou os pecados de Isaías, purificando simbolicamente, pela purificação através do fogo, da brasa viva do altar, purificando os lábios, já que Isaías havia identificado pecado nos lábios, de uma forma simbólica. Aqui, então o anjo traz uma tenaz e toca nos lábios, diz: o teu pecado foi perdoado. Veja o convite de Deus para você e para mim neste dia. Aqui no capítulo 1, no verso 18, diz assim, do mesmo livro, de Isaías: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus nos convida a ir arrazoar com Ele, a conversar, a discutir. Senhor, eu errei nisso, eu tenho cometido esse pecado, mas eu sei que está errado, eu sei que eu tenho entristecido a tua face. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem poder para me perdoar. Me perdoa e me livra desta tentação, me protege, dá-me força, dá-me fé para resisti-la, para vencer em nome de Jesus, e Deus lhe providenciará forças do céu para que você vença as tentações. Ele irá te perdoar e você sentirá uma paz que talvez você jamais tenha sentido. É como um fardo de toneladas saíssem de seus ombros. É assim que eu me sinto quando estou perdoado, quando me arrependo de meus pecados e sinto o perdão e a paz de Cristo em meu coração. Você pode desfrutar disso agora. Você só precisa ir a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que está esperando um milagre acontecer para ir a Jesus. Tem gente esperando cair um sinal do céu para ir a Jesus. Tem gente esperando que algo sobrenatural aconteça para ouvir a voz de Deus. Pessoas esperando que Deus venha falar no seu ouvidinho e mostrar o caminho que deve seguir, o que tem que fazer. Mas são pessoas que não têm esperado de forma ativa, ou seja, buscando, mas têm esperado de forma passiva, em sua omissão. E não é assim que funciona o processo natural das coisas celestes, das coisas do alto. Para que Deus fale ao seu ouvido, você precisa buscá-lo. Ele vai atrás de você e te conquista, te atrai, mas você precisa ir a Ele. Se você não for a Jesus, ficar apenas esperando um sinal, talvez você jamais o encontre, ainda que ele esteja perto de você, tão perto que, se possível, você possa tateá-lo, como diz Paulo no livro de Atos. Agora, o que fazer então para ouvir a voz de Deus no seu ouvido, no seu coração e seguir os passos de Jesus? O primeiro passo é o perdão. Sem o perdão, sem a conversão, você não pode ouvir ao Senhor. Vejamos pelo exemplo de Isaías. No verso 6, ele foi perdoado. No verso 7, no verso 7 ele foi perdoado, A brasa viva do altar é tocada nos seus lábios. E no verso 8, olha o que diz. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 8, nós não havíamos lido. Então veja, depois que o pecado de Isaías é perdoado, depois disto, diz as Escrituras, é que ele ouve a voz do Senhor. Até então ele só tinha visto, era uma visão. Ele estava no templo, o Senhor aparece em visão a ele, assentado num alto sublime trono, com anjos serafins voando em torno do trono de Deus, clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
a base do limiar do templo fumegava, o poder da glória de Deus era evidente. Diante daquele cenário, Isaías se entristece porque ele vê a sua natureza pecaminosa, o contraste que há entre ele e seu Deus, ele se vê perdido, e nesse momento que ele se sente perdido, que ele percebe a necessidade de salvação, Deus providencia a salvação a ele, perdão para os seus pecados, e só depois disso ele ouve ao Senhor. Pegou a visão? Literalmente? Para que você ouça o Senhor, você precisa se achegar a Ele, sentir-se pecador, pedir perdão pelos seus pecados, se converter de seus maus caminhos e ser perdoado por Ele. Aí sim você estará apto para ouvi-lo. Quer ouvir ao Senhor? Achegue-se confiadamente, de forma humilde e contrita, de forma arrependido e convertido ao trono da graça do Cordeiro. E Deus falará ao seu coração e te dirás o que fazer. E quando Deus fala contigo, quando Ele te aponta o caminho, não há mais dúvidas, não há mais incertezas, não há insegurança, não há chances para fracasso. Só há vitórias em Jesus. Porque Jesus venceu e por meio dele podemos ser mais que vencedores. Talvez a mensagem que Deus queira falar a você e só está esperando você ir correndo a Ele, se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão e buscando uma transformação para a sua vida, seja a mesma mensagem que Ele dera a Isaías. A mensagem para Isaías foi: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Estamos vivendo em tempos difíceis, onde a televisão, a mídia promovem problemas, promovem angústia, promovem dor, promovem medo, assombros. E Deus agora busca homens e mulheres dispostos a levar a esperança. Ainda nos dias de hoje, Deus está perguntando: a quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? De quem serão os pés bem-aventurados que transmitirão a minha palavra? Seja os pés, como agora é distanciamento social, talvez as mãos, pela internet, por um telefonema, por uma mensagem especial. Deus convida você a se arrepender dos seus pecados, a se converter, a ser perdoado, a ser salvo, para que você seja um instrumento nas mãos dele para a salvação de outros. E essa é a maior finalidade e propósito da nossa existência aqui. Sermos instrumentos poderosos nas mãos de Deus para a salvação do nosso semelhante. Deus está no controle de todas as coisas, querido amigo. Está no controle da minha e da sua vida, não duvide disso. E mais que no controle, Deus quer ser o Senhor e Rei da sua existência. Ele quer ser o seu Salvador. Ele não quer ser só o seu provedor, o seu protetor. Ele quer ser o seu Senhor, o seu Rei, o seu Salvador, o seu amigo, acima de tudo. Ele quer ser o seu mestre para te ensinar, para te guiar, para te conduzir. Ele quer ser seu parceiro. Ele quer te ensinar a ser feliz através do trabalho missionário, salvífico de outras pessoas. O meu desejo para você, no dia de hoje, não sei se você está assistindo este vídeo de manhã, de tarde, de noite, dentro da igreja, no seu quarto, na sua sala, onde quer que você esteja. O meu desejo para você é que você não se esqueça que no meio desta pandemia, no meio desta crise política, econômica, no meio desta imoralidade mundial em que estamos vivendo, você não se esqueça que Deus está no controle da sua vida. Ele ainda está sentado em um alto sublime trono. Ele ainda está no controle deste mundo e da sua história. Ele conhece você, Ele ama você. Ele quer perdoar o seu pecado. Ele quer se revelar santo a você. E Ele quer que você seja santo como Ele é. E Ele quer isso para poder te usar, para salvar outras pessoas e para abreviarmos a volta de Jesus, porque Ele breve virá e não tardará. Seria o desejo do seu coração
ser um instrumento nas mãos de Deus, ser um agente do Senhor nesta terra para espalhar mensagens de paz, amor e esperança? Seria o desejo do seu coração entregar-se por inteiro a Jesus hoje e correndo a Ele, arrependido de todos os seus pecados, confessando um a um e obtendo assim a salvação por meio do perdão oferecido a nós através do sangue expiatório de Jesus Cristo? Se esse for o desejo do seu coração, eu quero convidar você, aonde você está, neste momento, fechar os seus olhos e falar com Deus. Eu irei fazer uma oração, vamos buscar a presença do Senhor e Ele há de falar contigo, de te perdoar e de restaurar a sua vida. Porque Ele diz, não temas, eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel. Isaías, capítulo 40, verso 10. Ore comigo agora. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos aprender mais de Ti. E em meio a um mundo conturbado, desesperançado, um mundo onde as crises, as epidemias, a pandemia, as enfermidades, a doença, a morte, o engano, a mentira, a falsidade e tantos outros males advindos do egoísmo, da usura, tantas dores, tantos vícios, a saudade das pessoas que se foram. A despeito de todos esses problemas, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus, e está no controle da nossa vida. E quer seja qual for a ferida que há em nosso peito, o Senhor tem o poder para cicatrizar. E o Senhor quer nos sarar, quer nos purificar, quer entrar na nossa vida e nos transformar para sempre. Quer nos dar esperança, quer nos dar salvação. Bendito seja o nome do Senhor, que não se esqueceu de nós, e que hoje vem a nós, por meio da Tua Palavra, nos transformar a vida e nos trazer esperança. Eu entrego nas Tuas mãos a vida deste querido amigo, desta querida amiga, deste querido irmão e irmã, para que ele sinta a Tua presença nesse momento, ó Deus, e por Ti seja transformado. Que ele se submeta à Tua vontade e aprenda a viver pela fé, ouvindo a Tua Palavra e procedendo conforme o Teu querer, porque a Tua vontade é muito melhor para a nossa vida. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Livra-nos da peste perniciosa. Livra-nos de nossos pecados. Dá-nos a Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Foi uma alegria imensa poder estar aqui. Espero ter contribuído poderosamente com a tua vida no aproximamento de Jesus Cristo, ou na aproximação de Jesus Cristo, bem como no conhecimento de sua palavra, para a transformação da sua própria vida. Que Deus abençoe muito você. Nos vemos no próximo vídeo, aqui no meu canal. Não se esqueça de deixar um like, para que o YouTube entenda que este é um vídeo relevante e assim ele possa espalhar para outras pessoas. Se inscreva no meu canal, para que a gente possa alcançar a marca de 1000 inscritos e assim poder fazer chamadas de vídeo ao vivo, online. E não se esqueça também de compartilhar esta mensagem em toda a sua lista do WhatsApp, nas suas redes sociais, para as pessoas que você ama. E acredita que essa mensagem poderá trazer paz e esperança. Não se esqueça, Deus está no controle. Que Ele abençoe você. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Abraço.